bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. O programa de hoje é de homenagem a um dos principais historiadores portugueses, José Matoso, recentemente desaparecido. Para falarmos sobre ele, convidámos o também medievalista Bernardo Vasconcelos e Sousa. Olá, Bernardo, bem-vindo ao programa. Olá, obrigado pelo convite. Que conheceu bem José Matoso como aluno e depois como colega, tendo-lhe sucedido no cargo de diretor da Torre do Tombo. Antes de passarmos à conversa, apenas uma muito breve nota biográfica. José Matoso nasceu em Leiria, em 1933, sendo filho de António Matoso, autor dos compêndios liciais de História, porque estudaram tantos portugueses. Curiosamente, José Matoso era sobrinho-neto do Bispo da Guarda, Dom José Alves Matoso. Aos 20 anos, professou como monge beneditino no mosteiro de Sinsverga. Foi então que começou a dedicar-se à história medieval de forma afincada. Mais tarde, mudou-se para um mosteiro em Lovaina, Bélgica, onde licenciou-se e doutorou-se em História na sua Universidade Católica. Em 1970, abandonou os votos religiosos, iniciando a sua carreira académica. Nesta, chegou a professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, formando e influenciando várias gerações de alunos. Em 1987, foi o primeiro vencedor do Prémio Pessoa. No início da década de 80, a sua obra transpôs os muros universitários e chegou ao grande público. Obras como A Nobreza Medieval Portuguesa, Ricos Homens, Infanções e Cavaleiros ou A Identificação de um País são fundamentais para se perceber a Idade Média portuguesa, designadamente as suas estruturas de poder e o que unia e separava o território portugalense da Galiza e de Leão. Diria mesmo que a formação de Portugal não pode ser compreendida sem a leitura das suas obras. A direção da História de Portugal, editada pelo Círculo de Leitores, e a sua biografia de Dom Afonso Henriques marcam a consagração definitiva de José Matoso junto do grande público. Fora do âmbito académico, dedicou especial atenção a Timor-Leste, onde viveu e lecionou, e tornou-se militante do Bloco de Esquerda logo desde o ano da sua criação, em 1999. Desencantado, em 2015 aceitou ser mandatário nacional do LIVRE. Traçadas estas linhas genéricas, passemos então à conversa para procurarmos conhecer melhor José Matoso. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, queres fazer uma primeira pergunta ao nosso convidado? Quero. Boa tarde, Bernardo. Nós fomos colegas, ele foi aluno do José Matoso, eu infelizmente nunca fui. Mas eu acho que talvez não seja exagerado considerar o José Matoso, bem, o maior medievalista dos últimos tempos, sem dúvida, mas até talvez o maior historiador do final, da segunda metade do século, ou do final do século XX e princípio do século XXI, também não me parece exagerado. Tu foste, de certa forma, o continuador, se é que há continuadores na história, enfim, mas pode-se considerar um discípulo da sabedoria dele. Eu gostava de perguntar exatamente o que é que ele trouxe de novo ao estudo do medievalismo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite ao Lourenço e ao Henrique. Como o Henrique disse, conhecemos-nos há muito tempo e de outros carnavais, como se costuma dizer. Exatamente. Como alunos na Faculdade de Letras. A faculdade era um carnaval nessa altura. A faculdade também era um carnaval e bem festivo, por sinal. Exatamente. E é sempre muito agradável reencontrar pessoas que marcaram de alguma maneira a nossa vida. Em relação à questão que foi colocada, eu sou um bocadinho avesso aos rankings de quem foi o melhor, quem foi o pior, quem foi o segundo classificado. Agora, há uma coisa que não tenho dúvida, há um movimento muito profundo de renovação da historiografia em Portugal na segunda metade do século XX e no início do século XXI, e essa renovação da historiografia teve em José Matoso uma figura central. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Podemos acrescentar outros nomes, quer de medievalistas, quer de contemporanistas, modernistas, mas, enfim, o nosso assunto hoje é sobre José Matoso e não tenho dúvida de que foi um dos historiadores fundamentais nessa renovação. E em que é que se manifestou, do meu ponto de vista,
essa renovação da historiografia portuguesa, na qual Matoso teve um papel importante. Em primeiro lugar, no método, de facto. A história muitas vezes tendia a ser, e ainda tende por vezes, a ser uma justificação de orientações sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, e José Matoso teve a capacidade de distanciamento suficiente para, em relação à Idade Média, em relação a um tema clássico da historiografia portuguesa, sobre a formação de Portugal, precisamente, ganhar essa distância e ir para além daquilo que era, digamos, o tratamento clássico da ideia de nação, da ideia de pátria. Que era apologética, no geral. Que era geralmente apologética. Embora com, digamos, aproveitamentos às vezes até contraditórios, muito distintos, mas que era sobretudo uma visão apologética. E a abordagem que o Matoso vai fazer é a partir, sobretudo, daquilo que poderíamos chamar uma genealogia social. A genealogia é uma das disciplinas, digamos, mais antigas no tratamento da temática histórica e com uma grande tradição em Portugal. E ele agarrou na genealogia não para tratar, sobretudo na genealogia da nobreza, que era dessa que havia registros para a Idade Média portuguesa, não para tratar de uma forma seca, mas para ver quem casava com quem se aliava a quem, que lugares ocupavam em termos políticos, sociais, eclesiásticos, e a partir daí, de facto, descobriu, e eu acho que a palavra não é exagerada, descobriu o papel fundamental que a nobreza portucalense teve na constituição de uma entidade política que se tornaria independente e que nós ainda hoje chamamos Portugal. E, portanto, essa abordagem de uma história social que procura integrar métodos tradicionais como a genealogia, mas também uma abordagem sociológica, a história da Igreja, a história económica, a história política, mesmo a história da arte. É menos conhecido, mas Matoso tem alguns trabalhos muito interessantes sobre o românico, sobre o estilo românico. Portanto, a capacidade de integrar todas essas componentes ajudou, de facto, a traçar uma nova perspectiva, quer sobre a formação de Portugal como entidade política independente, quer sobre toda a Idade Média portuguesa. E, portanto, no que diz respeito à história medieval portuguesa, eu creio que podemos dizer que há uma perspectiva, ou um conjunto de perspectivas anteriores ao trabalho de Matoso e a partir do trabalho de Matoso. Isso é um enorme contributo do ponto de vista metodológico, mas também do ponto de vista conceptual para a historiografia portuguesa. E essa é uma das componentes mais marcantes, do meu ponto de vista, do contributo de José Matoso para o tal movimento de renovação da historiografia portuguesa na segunda metade do século XX e no início do século XXI. É muito interessante como se parte da genealogia, que muitas vezes não é assim tão considerada como fonte para a história, para depois conseguir perceber as estruturas de poder e as estruturas políticas, inclusive os elementos diferenciadores, não só diferenciadores como de união, porque também existiam, não é? Com a Galiza e com o Reino de Leão. Estou-me a lembrar, por exemplo, do livro de linhagens do Conde Dom Pedro, que aí também desempenha um papel essencial. Será que de alguma forma José Matoso se terá inspirado não só neste documento, como também no que se fazia lá fora, no tratamento da genealogia, para depois, a partir daí, construir uma história da formação de Portugal? Porque de facto é muito interessante que os livros iniciais são de genealogia e depois nota-se que há uma coerência de uma passagem de um estudo de genealogia para um estudo até de sociologia e de poder, para uma tentativa de compreensão do processo de formação e de independência de um país. Sim, é verdade. Portugal tem algumas fontes para o período medieval português absolutamente únicas em termos europeus e particularmente a existência de 3 livros de linhagens, um do final do século XIII e 2 da década de 40 do século XIV. E esses livros de linhagens medievais portugueses, nomeadamente o chamado livro de linhagens do Conde Dom Pedro, que o Lourenço citou, foram publicados criticamente em 1980, no âmbito da Academia das Ciências de Lisboa, por José Matoso. Também, inicialmente, com Josef Pil, um linguista. E a partir da publicação crítica desses livros de linhagens, em que José Matoso teve, de facto, um papel absolutamente essencial, há uma tendência de renovação dos estudos genealógicos em Portugal referentes à Idade Média. São centenas e centenas, largas centenas de nomes, sobretudo de famílias nobres, de linhagens da nobreza, eram essas que tinham também capacidade para registar, para fazer esses registros genealógicos, e a partir daí há de facto a partir da publicação crítica dos livros de linhagens, eles não foram descobertos por José Matoso, já há muito tempo que se sabia
Herculano tinha publicado nos Portugal e Monumento Histórico, etc. Mas essa edição crítica dos livros de linhagens, datada de 1980, abriu de facto perspectivas como até aí não tinham existido para uma abordagem, digamos, sociológica, mental, política da temática e, digamos, do material genealógico. E esse é o início, de facto, de José Matoso, ligado também à história da Ordem de São Bento, à qual ele pertenceu. Ele foi beneditino entre os 17 e os 37 anos, são 20 anos na vida de uma fase crucial da vida. Claro, da vida de qualquer pessoa. E, portanto, ele quis compreender a história da ordem que tinha professado e a história da formação de Portugal também. E, portanto, a abordagem genealógica não foi uma abordagem estritamente clássica, no sentido, digamos, mais seco, muitas vezes se associa à genealogia. Foi uma abordagem, de facto, de história social, de história das mentalidades, de história política, de história eclesiástica, e isso abriu, de facto, perspectivas, sobretudo para aqueles que foram depois orientados, em termos de doutoramentos, por José Matoso, que foi absolutamente fundamental. Refiro-me, por exemplo, a Luís Cruz, infelizmente já desaparecido, que foi talvez um discípulo mais próximo de José Matoso. Refiro-me a Leontina Ventura, da Universidade de Coimbra, António Rezende Oliveira, também da Universidade de Coimbra, José Augusto Pizarro, da Universidade do Porto, enfim, muitos outros que poderíamos acrescentar, de gerações diferentes, e que viram nessa abordagem sociológica da genealogia uma brecha, digamos, de iluminação como até então não tinha existido. E Matoso depois teve, de facto, a capacidade também de fazer convergir dados que já eram conhecidos no campo, por exemplo, da geografia, com o contributo decisivo de Orlando Ribeiro, da etnologia e da antropologia, com Ernesto Veiga de Oliveira, Jorge Dias, enfim, Otávio Lixa Filgueiras, relativamente às embarcações tradicionais do litoral português, e, portanto, Matoso teve a capacidade de Lindley Sintra, como linguista, de integrar todas essas componentes e de dar uma explicação coerente para a formação de Portugal como entidade política independente. Claro, porque é preciso ter essa perspectiva abrangente, sobretudo para uma época em que a escassez de fontes é gritante, não é? Claro, porque para um medievalista encontrar uma fonte nova é quase para abrir uma garrafa. É pior na pré-história, devo dizer. Sim, isso com certeza, mas é interessante haver essa visão abrangente, porque dá-nos obviamente uma perspectiva completamente diferente e como o Bernardo disse, mais do que descobrir livros de linhagens, foi a abordagem. Exatamente. Lourenço, mas ele, 10 anos antes de feita a edição crítica do livro de linhagens do Dom Pedro, ele tinha feito uma coisa que é Famílias Condais de Portucalenses, não sei exatamente o título, que é de 1970, e onde ele já, portanto, parecia querer entrar ou querer seguir essa linha de investigação, que era uma linha de investigação, como vocês disseram, e sabem mais que eu, porque eu devo ser a pessoa de história que menos sabe de medieval, e sei menos ainda de pré-história e de clássicas, e moderna, pré-história e de contemporânea também. Mas pré-história é interessante. A modéstia em demasia é arrogância. Eu sei, mas elogio em boca própria é vitupério, como dizia o mestre Vitorino Mésio, portanto a gente tem que ter aqui o equilíbrio. Não, mas agora falando a sério, achas que o facto de ele ter andado em Louvain, ou em Louvain, na altura ainda era Louvain, agora é Leuven, e é Flamenga, mas dele ter andado em Louvain lhe deu digamos, esses instrumentos, essas ferramentas para ele poder seguir uma linha que então cortava com a linha que era... Sim, em contraciclo até, não é? Na altura. Sim, quase em contraciclo. É verdade. Eu acho que a passagem para o estrangeiro, e concretamente para a Universidade Católica de Louvain, foi fundamental, porque a tese de doutoramento de Matoso é orientada por um medievalista belga já falecido, Leopoldo Génicot, precisamente especialista em história da nobreza, numa abordagem, ela era professora em Louvain, numa abordagem sociológica, mental, mais política, do que elitista, não é? Que era como a genealogia era vista. Exatamente. E portanto essa aliás, Matoso nunca regateava, digamos, pelo contrário, o que devia a Leopoldo Génicot como orientador da sua tese. E Leopoldo Génicot era um especialista em história da nobreza e em genealogia, nesta perspectiva, que em Portugal era absolutamente inovadora. É preciso termos essa noção. Havia uma tradição fortíssima, desde a Idade Média até à atualidade,
de estudos genealógicos, mas esta abordagem era praticamente inexistente em Portugal. Porque a genealogia também era abordada exatamente da mesma forma que a história e que todas estas questões da formação de um país, não é? De uma forma quase apologética, mitológica. Sim. Não se distinguindo o verdadeiro do falso, não se distinguindo aquilo que era lenda do que era realidade, e portanto essa alteração é uma alteração decisiva em termos metodológicos, em termos conceptuais, e que depois se vai repercutir, como há pouco estavam a dizer, em toda a obra de José Matoso. Não é só na história da nobreza, não é só na genealogia, não é só nos livros de linhagens, é encontrar uma explicação completa, digamos assim, porque é que no extremo ocidental da Península Ibérica, sem haver nenhuma razão a priorística para que isso viesse a acontecer, se constituiu, se consolidou e perdurou uma entidade política independente, é que nós chamamos Portugal ainda hoje. Não é? Sem acidentes geográficos. Exatamente. Qualquer. Aliás, esse estudo genealógico, é uma coisa só para isto, agora é mesmo só para irritar o Lourenço, levo, já vais perceber, levo a concordar com uma tese que primeiro penso que é formulada por um professor José Almeida Fernandes de Guimarães, sobre Armando Almeida Fernandes. Armando Almeida Fernandes. Da questão de Viseu e Guimarães. Exatamente, sobre a questão do nascimento do Afonso Henriques. Porque penso que se chega à conclusão que o Dom Afonso Henriques terá nascido mais para as bandas de Viseu, e é aqui que está a provocação, justamente por uma questão de linhagem, porque a mãe dele, a mãe do Afonso Henriques, e como disse alguém, mesmo na época, um filho tinha que nascer no mesmo sítio onde estava a mãe, era difícil. Pois, era difícil que fosse teletransportado para o outro lado. Ele terá nascido por aí, quer dizer, é também por aí que e depois, na história de Portugal, que tu, aliás, és um dos coautores, esta última, com o Nuno Gonçalo Monteiro e o Rui Ramos, essa tese já é dada como a mais provável e a mais... Eu creio que sim, Matoso também chegou a escrever, embora depois tenha acrescentado que nunca se poderá ter a certeza nem do local de nascimento de Afonso Henriques, nem sequer do ano, não é? Portanto, da data exata. Será 1109, 1112? Entre 1109 e 1108 e 1112, penso que pois, por aí. Mas muito provavelmente terá-se de facto sido 1109, o pai morre em 1112. Mas não há certeza, evidentemente, não é? Mas Almeida Fernandes, de facto, quando procurava provas documentais para o nascimento de Afonso Henriques em Guimarães, o que mostra a independência do historiador. Sim, também. E o tiro que saiu pela culatra quem encomendou. Provavelmente teria sido em Viseu. Historicamente não é muito importante. É importante em termos, digamos, de um certo bairrismo, de um certo orgulho local, mas... Faz parte também daquelas lendas, das faz parte. Viseu eu acho extraordinariamente importante, não só por ser a terra da minha família, mas por outro motivo. É porque Viseu é conhecido por uma pessoa que nunca lá esteve e não é conhecido por uma pessoa que provavelmente lá viveu. Mas também nunca lá esteve foi o Viriato, não é? O Viriato pois era isso que eu ia dizer. Nunca passou por Viseu. Trocaram do Afonso Henriques pelo Viriato. Nem perto. Bom, de qualquer das maneiras, nunca teremos a certeza, julgo eu, do local. Sim, mas historicamente é o governar disto também tem uma relevância. Não é relevante. Mas ele foi batizado no distrito de Viseu. Isso aí provavelmente em Santa Maria de Carque, quer dizer, dizem-me também. Sim. A tradição é essa. Mas pegando aqui em Dom Afonso Henriques e em José Matoso, e já falámos nesta perspectiva abrangente, até multidisciplinar, para tentar perceber melhor uma época que tem uma grande escassez de fontes. É também interessante ver e referir, e aqui entrando já mais numa parte do que foi a personalidade de José Matoso, o que foi a sua honestidade intelectual e o seu desassombramento, porque estou-me a lembrar, por exemplo, de um livro que veio para o grande público, a biografia de Dom Afonso Henriques, e também em estudos anteriores, quando se fala em concreto, por exemplo, na questão não só da Batalha de Ourique, como de uma série de outras questões que estão mais no campo do mito do que pode ser comprovado em fontes, em que José Matoso foi muito claro e muito explícito a desconstruir tudo o que foi aquelas ideias mitológicas da nossa fundação, e nisso também foi muito corajoso e muito honesto intelectualmente. Sim, eu penso que também esse reconhecimento seria inevitável, esse reconhecimento social, académico e social, em relação à seriedade do trabalho de Matoso, se deveu em larga medida ao rigor do tratamento que ele fazia, das fontes e das interpretações. É verdade o que o Lourenço acabou de dizer sobre a escassez de fontes, absolutamente reconhecida para a época medieval, e portanto muitas vezes é preciso
inferir a partir de indícios, não é? Exatamente, de indícios, certos aspectos, e Matoso teve muita intuição, muita arte, de facto, no sentido do artífice, não do artista estético, mas do artífice, do artesão, para deslindar aspectos fundamentais e desmistificar algumas questões, não no sentido de destruir tradições, mas de conferir, digamos, aos trabalhos rigor. De história, rigor, exatamente. Sim, um rigor histórico. A gente, no caso do Afonso Henriques, temos um livro de Diogo Freitas do Amaral, que, por exemplo, quem ler o Matoso e quem ler outros historiadores sobre a mesma época percebe que, enfim, na política se continua com a ideia apologética e uma ideia completamente histórica daquilo que se passou, não só sobre a Batalha de São Mamede e sobre a Batalha de Ourique. Sobre essas coisas todas, bateu na mãe. Essas histórias. Que as pessoas acham graça, mas... Que ele desmistificou. E eu acho que o rigor dele, aliás, era um rigor, e agora tu dirás, porque o conheceste com certeza muito melhor que nós, aliás, conheceste-o mesmo, sim. A sério. Ele próprio era pessoalmente uma pessoa rigorosa, exigente consigo próprio, um asceta quase também não tanto asceta como se pinta, mas de certa forma, quer dizer, ele tinha também um estilo de vida que propiciava o rigor e o afastamento das mundanidades, digamos. Sim, e da espuma dos dias. Exatamente. Sim, é verdade. Uma palavra apenas sobre a questão das biografias de Afonso Henriques não deixa de ser curioso e ao mesmo tempo perplexante, digamos assim, se é que podemos utilizar a palavra, que com todo o culto que existe em relação ao primeiro rei português, até ao livro de Freitas do Amaral e depois ao livro de Matoso sobre Afonso Henriques, não houvesse nenhuma biografia do primeiro rei português. Sim, isso é uma situação absolutamente espantosa, digamos. E é demonstrativo do déficit de biografias que nós temos. Exatamente. Nós não temos a tradição de elaborar biografias como, por exemplo, os ingleses ou os franceses. Tivemos o Fernão Lopes um bocadinho ali em relação às crónicas. Já lá vai, não é? Enfim, com a genialidade de Fernão Lopes. 600 anos ou 700, quase. Sim. E portanto, não deixa de ser curioso, e portanto, o livro de Matoso, a biografia de Afonso Henriques, de facto, veio preencher, do ponto de vista do rigor historiográfico, veio preencher uma lacuna enorme que existia na historiografia portuguesa. Quanto ao outro aspecto também que vocês focaram, do rigor, esse rigor era patente em todos os aspectos da vida de Matoso. Ele, quando entrou para a Ordem de São Bento, ele quis conhecer a Ordem de São Bento em Portugal, as abadias respectivas, a influência de Cluny na Península Ibérica. Aliás, é a tese dele. Sim. A tese de doutoramento, não é? Sobre Cluny. Exatamente. E em Sines Verga estava ali mesmo no coração dos acontecimentos. No coração do entre dor e minho, quase que se podia sentir, transportar-se à época. E isso também se refletia de uma forma muito pessoal, creio eu, na religiosidade de Matoso, não é? Portanto, bastante avesso a tudo o que fosse espetáculo, digamos, de ostentação, mas muito profundo na sua crença, na sua capacidade de meditação, na sua religiosidade no sentido mais espiritual, até talvez mais transcendente da palavra. E o que também é absolutamente notável na minha ótica é que isso nunca... Matoso tem inúmeros estudos e de grande qualidade sobre história religiosa, como eu disse, não é? Logo no início. E isso nunca, essa sua religiosidade e essa sua crença de exigência, de rigor, nunca o impediu de ser também rigoroso na abordagem desses temas, certo, a que ele pessoalmente estava ligado. E, portanto, nós não encontramos nos estudos sobre temática religiosa para a Idade Média em Portugal, não encontramos uma historiografia confessional. Isso é muito, muito importante. É uma historiografia que mantém o rigor, mantém o objetivo de se aproximar o mais possível da realidade, sem qualquer concessão, digamos, a uma ideia confessional da história religiosa. Isso também se repercute em alguns dos seus discípulos que trabalharam essas temáticas da história religiosa, por exemplo, João Luís Fontes, que abordam essas temáticas também, embora sendo profundamente crentes e até ligados à intervenção social da Igreja Católica em Portugal, mas não praticam uma história confessional. Tratam temas
assuntos religiosos da Idade Média, mas nunca cedendo à tentação de uma historiografia confessional. E penso que essa marca matricial vem precisamente dos estudos de José Matoso. E é tanto mais de enaltecer quanto errar, não é? A pessoa conseguir despir-se das suas Exatamente. convicções e analisar com objetividade. Exatamente. Isso é patente em vários aspectos, em vários temas. Eu penso que o Matoso estava tão para lá daquilo que é a religiosidade, entre aspas, normal dos portugueses e das sociedades da Igreja, estava tão para lá que as via completamente de cima e sem ter que se comprometer com... Aliás, repare, ele é beneditino em Cisverva, vai para uma universidade jesuíta, que é a de Lovaina. Sem problema nenhum. Aliás, faz quase o contrário do... Não, o Papa era de franciscano. É jesuíta que vai e toma o nome de um franciscano, não é? Do fundador dos franciscanos. Mas quer dizer, até nesse aspecto ele é bastante ecumenista, todo ele. Eu penso que aquilo que eu entendia, e enfim, eu entendi isso, por exemplo, no discurso que ele faz da aceitação do Prémio de Pessoa, que aliás está publicado no Expresso, porque o prémio era do Expresso, continua a existir. Foi o primeiro vencedor. Foi o primeiro vencedor. Essa religiosidade, essa espiritualidade, essa transcendência, é para ele algo que está despido de tudo o que é fanfarra, ouros, nada. Aquilo é a essência é a essência. E é também essa essência que ele busca, penso eu, quando escreve. Eu não li todos os livros dele, nem se calhar metade, mas parece que é a essência que ele também procura nos livros. E nos livros, não só no que ele escreve, como naqueles que ele coordena, como é o caso da História de Portugal do Círculo de Leitores, que é de facto uma obra fundamental, ainda hoje. Sim. Para a compreensão da história de Portugal. Sim, porque Matoso também cultivava um outro valor importantíssimo do ponto de vista da historiografia, que era a problematização, não é? E, portanto, essa busca da problemática, da problematização, ajudava-o a ter uma visão alargada dos problemas e uma busca, digamos, da norma, mas também da exceção. Sim, era aberta, era não dogmática. Mas isso significava também que os assuntos não estariam completamente fechados. Havia sempre algo a acrescentar. Nunca estão. Agora vimos que o Adolfo Henriques. Exatamente. Sim. Não, eu dou-vos um exemplo. Mas o dogmatismo, por oposição ao pensamento de José Matoso, é exatamente isso, não é? Pensar que o assunto está encerrado. Pois, claro. Eu dou-vos um exemplo que é relativamente conhecido das pessoas que trabalham na área da história medieval e estudos da nobreza, e que tem a ver com a revisão de uma posição de Matoso feita por discípulos dele. Não interessa agora estar a entrar em pormenores, tem a ver com o sistema de transmissão hereditária do património, das linhagens, e Matoso reconheceu que a sua posição, em função, sobretudo, das teses de doutoramento de dois dos seus discípulos, que foram orientados por ele, reconheceu que a sua abordagem não tinha sido completa e que, portanto, deu razão, digamos, à revisão da sua posição. Isso na nossa academia é uma só uma figura superior é que pode fazer isto. Isso é de um despojamento e de uma honestidade. Absolutamente. Não, e sobretudo na nossa academia isto é uma exceção. Digamos que isto não é regra. Não, é preciso ter muita qualidade a todos os títulos, humana, científica, intelectual e cultural. Sim, ser uma pessoa para assumir que pessoas que ele formou viram onde é que ele tinha falhado, digamos assim, falhado entre aspas, na abordagem de um tema tão importante como... Mas havia já acho que é o Lao Tse que diz: recompensa mal o mestre aquele que não ultrapassa. Porque de facto... E Matoso lia o Lao Tse. Eu acho que é uma ideia engraçada, não é? Uma pessoa, para recompensar bem um mestre, tem que ultrapassar, tem que saber mais que ele. Bernardo, e voltando um bocadinho atrás à questão da formação de Portugal, em que o contributo de José Matoso foi fundamental. É interessante e é curioso que na sua obra há justamente esta, não só uma identificação dos fatores que contribuíram para a nossa individualidade, como também de fatores que nos, obviamente, integravam num espaço do norte peninsular que não é assim tão diferente. Ainda recentemente fizemos um programa sobre Santiago de Compostela, onde eu
onde eu fiz de uma peregrinação há relativamente pouco tempo, ir a Santiago de Compostela, ver sem resultados visíveis, porque continua igual, mas no século XII, no século XI, as diferenças entre Portugal e a Galiza eram muito tenues. E uma das coisas interessantes é que a identificação de um país vai até 1325, que penso que é a altura do final do reinado de Dom Dinis. Portanto, isso quererá significar qualquer coisa que até aí Matoso considerou que existiu um marco. Se bem que, e agora cito aqui um bocado de cor, quando se fala da crise de 1383-85, José Matoso, agora estou a citar de cor, portanto não identifica em concreto a obra, fala também que era uma unidade que ainda se estava a forjar nesse tempo. Ou seja, sendo que a mim parece-me que a data de 1169, com o desastre de Badajoz, foi muito importante para virar por completo o nosso país, ou em grande parte, para o Atlântico e para não ter uma dimensão peninsular. Como medievalista também gostava de saber um bocadinho a sua opinião sobre esta ideia da formação de Portugal, do que era distintivo e do que era comum a todo o norte peninsular, se o caminho poderia ter sido o outro. Porque nós hoje em dia vemos a posteriori e parece-nos óbvio que Portugal era uma unidade e que se iria expandir para sul e que teria esta forma de retângulo, mas não era nada óbvio no século XII. De maneira nenhuma, tem toda a razão. Primeiro, em relação à questão da formação de Portugal, eu acho que com Matoso, ou a partir de Matoso, há uma alteração muito significativa na forma de encarar esse surgimento de uma entidade política independente, primeiro Reino de Portugal, atualmente o país que somos. É que durante muito tempo procurou-se, e às vezes hoje ainda isso é patente. Eu tenho, às vezes, em conferências que dou, intervenções, em mesas redondas, pergunto, mas então quando é que nasceu Portugal? Qual é a data do nascimento de Portugal? O que Matoso vem demonstrar é que não há uma data de fundação, não há um nascimento, não há uma inauguração. Isto já são palavras minhas, entre aspas. Não há um hasteado de bandeira. Exatamente, de Portugal. Quer dizer, há um processo que vem desde a concessão do condado, pelo menos desde a concessão do condado portugalense a Dom Henrique, em 1095-96, e que se prolonga por uma parte muito significativa da Idade Média Portuguesa até pelo menos 1383-85. E nós temos de facto um processo que vai desde a expansão territorial, desde a existência de uma monarquia, de um rei, de uma monarquia, portanto a transmissão hereditária do trono, um território em expansão no sentido norte-sul, uma língua que primeiro não se distingue do galego, não é? É um galego ou português. É só a partir final do século XIII, com Dom Dinis, que o português, digamos assim, passa a ser a língua oficial da chancelaria, e depois há todo um processo que se vai, digamos, acumulando, de características que se vão acumulando, em que é muito importante, por exemplo, a questão da universidade, da existência de um estudo geral, etc., e que percorre várias décadas, séculos mesmo, da Idade Média Portuguesa. E a data de 1325, estabelecida como, digamos, términos do período que José Matoso trata, que é o final de facto do reinado de Dom Dinis. Dom Dinis morre em 1325, precisamente, é porque ele considerava que esse era o marco que assinalava a construção dos alicerces de um reino que tinha condições para se manter, para não ser reabsorvido, mas para se manter. Nós temos na Península Ibérica muitas outras situações de entidades políticas independentes que foram completamente reabsorvidas depois pela monarquia espanhola, pela própria, não é? Galiza. Portanto, sim. Exatamente, a própria Galiza. E, portanto, Portugal... Leão e Castela, a Galiza, a Catalunha, enfim, ainda hoje vemos os resultados... Navarra, os resultados dessa situação. E o caso português é um caso, de facto, distinto, porque se criaram condições de complementaridade, de construção de um polo político, o polo central político, que era a monarquia, que era a realeza, forte, e porque houve de facto um processo, que é um processo que se prolonga pelo menos até ao final do século XIV, de afirmação dessa entidade política independente. Ou seja, o sentimento de nacionalidade não é inaugurado nem na Batalha de São Mamede, nem na Batalha de Lourinhã, Zamora. Mas nem Zamora, provavelmente nem Alves Barrota. Nem Alves Barrota, vai-se construindo ao longo da Idade Média. Há grandes, desculpa só, ainda no século XVI, há grandes autores da literatura portuguesa que continuam, dois nomes, Gil Vicente
e Camões que continuam a escrever em castelhano, não é? Isso é uma coisa por razões nacionalistas, etc. Às vezes não é revelado, mas que é exuberante, é eloquente do ponto de vista, digamos, dessa influência. Mas isso é porque muita gente, demasiada gente, quase toda a gente, a bem dizer, pensa que o conceito moderno, atual, de nação é um conceito que vem é transportável desde o nascimento. Que é atemporal, digamos. Que é atemporal, quando na verdade este conceito é mais ou menos da Revolta dos Povos, 1848, quer dizer, é uma coisa que tem para aí 150 anos, ou 160 anos, ou coisas assim, porque antes disso, não é? Uma pessoa era quê? Era de Santarém, era o João de Santarém, era o Manel de Viseu, o António da Guarda. E depois era do Ocidente Cristão, não é? E eram súbditos, exatamente, da cristandade. Eram súbditos de um senhor, fosse ele rei ou nobre, não era exatamente cidadão, que a ideia de cidadania é uma ideia da Revolução Francesa, praticamente, e da Revolução Americana também, não exatamente. E isso de facto é essencial para desconstruir esta simplificação, não é? Como o próprio Zamora, é 1143, que é a data em que o Manifesto de Probatum há até um milagre, não é? O milagre de Ourique, que é o que a Batalha de Ourique tinha que ser uma coisa absolutamente epopeica entre milhares de homens. Transformou-se, digamos, num mito fundador, não é? Portanto, essa construção, cujo primeiro registro que chegou até nós é de 1416. Da Batalha de Ourique. Do Milagre de Ourique. Do Milagre de Ourique. Que o confronto de Ourique terá tido uma grande importância, quanto mais não fosse de um ponto de vista simbólico, não há dúvida nenhuma, porque é a partir da Batalha de Ourique que Afonso Henriques passa a intitular-se rei. Portanto, alguma coisa importante aconteceu. Ele é aclamado rei. Agora, nós não sabemos nem onde foi, nem contra exatamente quem foi, nem quais foram os efetivos envolvidos. Há quem diga que foi em Campo de Ourique, curiosamente. Mas pessoas sérias, não é brincar. Porque ao lado era o Campo da Lido ou o Campo Lido. Há várias propostas de localização. Ao pé de Leiria, Ourique, onde é que é Ourique, que é menos coisa. Mas essa aclamação do rei depois de uma batalha que se vence, não veio da tradição visigótica também? Vem da tradição ocidental, em larga medida, não é? Porque não há dúvida que a legitimidade de Afonso Henriques para se passar em titular como rei, para ser reconhecido por aqueles que se reconheciam como seus súbditos, considerá-lo como rei, advém sobretudo da componente militar, da componente bélica. Claro. Ele conquista territórios, ele obtém vitórias, ele defende o território e, portanto, a origem da monarquia portuguesa, da realeza portuguesa, é legitimada por essa componente guerreira, sobretudo de Afonso Henriques e de Sancho I. Depois as coisas alteraram-se um pouco, mas essa componente bélica, guerreira, de chefe guerreiro de Afonso Henriques é fundamental para ele ganhar legitimidade como rei dos portugueses, como então se intitulava. E é curioso, em relação a estes marcos da fundação, digamos, muitas vezes considerados atos fundadores, o Lourenço já falou nisso várias vezes e o Henrique também, da questão de Zamora. Zamora é importantíssimo, 1143, porque o rei de Leão considera que Afonso Henriques é rei de Portugal ou dos portugueses. Mas não há nenhum tratado de Zamora. Nunca foi descoberto nenhum tratado de Zamora. O que há, portanto, criou-se essa lenda, não há nenhum tratado de Zamora, há 6 ou 7 documentos da chancelaria leonesa, da chancelaria régia leonesa, em que Afonso Henriques passa a ser tratado. A partir daí tratado como rei. Mas não há um tratado no sentido diplomático. Mas com Afonso VII como imperador. Exato. Sim, e, portanto, ele é súbdito do Afonso VII. Sai de Zamora um duplo equívoco que convém aos dois. Afonso Henriques vê reconhecido o seu estatuto de rei pelo primo, não é? Por Afonso VII. Mas ele, no mesmo momento, diz ao legado do Papa, ao cardeal Guido de Vico, eu só reconheço a suzerania da Santa Sé. Portanto, o que é bastante habilidoso. Exatamente. E, portanto, faz isso e compromete-se a ser vassalo da Santa Sé e de mais nenhum senhor. E Afonso VII sai radiante porque ele, que se intitula imperador, tem como seu vassalo um rei de Portugal. E, portanto, isso dá-lhe também um prestígio acrescido. Um imperador que tem como vassalo um rei. Portanto, sai toda a gente contente do encontro de Zamora. Mas é um equívoco diplomático, aliás, muitas vezes... que ocorre muitas vezes, as partes saem contentes, mas com perspectivas completamente diferentes daquilo que foi alcançado. E, portanto, não há nenhum tratado de Zamora, há, de facto,
prova documental de que no seguimento do encontro de Zamora, em que está presente um delegado do Papa, em que está presente Afonso VII, está presente Afonso Henriques, a chancelaria régia leonesa passa a tratar Afonso Henriques como rei. O que não acontece com a chancelaria papal, não é? Que até 1179 continua como duques e príncipes. Até ao manifestos probatum. Exatamente. Isso também a gente vê, também sabemos latim, não é? Convém de vez em quando estas coisas. Não é só os advogados. Mas é de facto interessante, até nesse caso da manifestos probatum, mais uma vez se prova aquilo que eu há pouco dizia, de que há um processo de formação de uma entidade política independente. Porque a autoridade suprema da cristandade, o papado, só reconhece a existência de um rei de Portugal, de um reino de Portugal, em 1179, quer dizer, 40 anos depois, claro. de Afonso Henriques. Já com as conquistas todas de Lisboa e só aí cai por terra a ideia de que 1143 foi o Tratado de Fundação, não é? Só 36 anos depois. Que há uma data de nascimento, não é? Não há uma data de nascimento, há um processo. Tinha que haver, não é? Uma inauguração, não há. Porque por isso é que eu também embirro quando se distingue a história com H da história com E, porque ela de facto é mais parecida do que diferente, porque toda a história tem muitas histórias, não é exatamente uma ciência exata e que a gente possa sempre dizer assim, olha, isto está resolvido, a água é H2O, não é matemática. A água é H2O aqui, se calhar daqui a 1000 anos ainda vai ser, e portanto a história claro, a história assim. Humana não é matemática, não é? Por isso. Exato, e mais que humana é feita por humanos. Sim. Bernardo, e distinguindo aqui também na personalidade de José Matoso, já falámos um bocadinho sobre o homem que foi monge, que depois acabou por renunciar aos seus votos religiosos, não é? Entrou na vida laica, mas também aqui falámos na dimensão de investigador e historiador, mas também de professor. Como é que o vê nestas três dimensões? Ou seja, alguém que é religioso até aos 37, falámos, depois renuncia, mantendo-se no fundo uma pessoa profundamente religiosa, não é? Não foi uma pessoa que de repente disse eu afinal não acredito em nada e tornei-me agnóstico. Pois não teve uma crise, não teve uma crise existencial. Crise religiosa. A crise religiosa. E depois também a sua dimensão, no fundo são muitas perguntas numa só, mas a sua dimensão como investigador e historiador, não é? E professor. Sim, eu fui aluno de José Matoso, sabia da sua existência, mas nunca tinha falado com ele. Eu fui aluno dele no meu primeiro ano da Faculdade de Letras, no ano letivo de 75-76. Um ótimo tempo para se falar de história medieval. Exatamente. Era uma cadeira de introdução, era uma cadeira de metodologia da história, de metodologia da história. Introdução à história e metodologia crítica, era como se chamava no meu tempo. No ideológico também, mas penso era ao mesmo tempo. Não é exatamente. Penso que não cometerei nenhuma inconfidência, nem há aqui nenhum live de crítica. Mas Matoso não era uma pessoa empolgante nas aulas. Ele tinha um tom muito monocórdico. Nós tínhamos aulas às 8 da manhã na cave da Faculdade de Letras. Sim, era noite cerrada e eu era delegado de turma e os meus colegas empurraram para pedir para, em vez de começarmos às 8, começarmos às 8:15. E essa foi a primeira pergunta, a primeira conversa pessoal que eu tive com o José Matoso, muito receoso como é que ele iria reagir, e ele aceitou começar às 8:15. Havia muita gente que vinha de fora de Lisboa. E para dar tempo para beber um café, não é? Para as pessoas estarem um bocado mais despertas e tal. Portanto, ele não tinha aquilo que se chama vulgarmente o dom da palavra. Não era empolgante nas aulas. Mas eu lembro que tudo o que dizia eram pérolas, de facto. E essa não é uma sensação exclusivamente subjetiva minha, pessoal, porque, por exemplo, outros alunos muito posteriores de Matoso, a falar, por exemplo, do caso do professor Hermenegildo Fernandes, da Faculdade de Letras, hoje em dia, foi aluno dele no ano anterior à publicação da identificação de um país. E as aulas de História de Portugal eram antes do livro ter saído, eram os conteúdos da identificação de um país. Claro. Portanto, tudo era novidade, tudo era originalidade, tudo eram pérolas, era preciso saber colhê-las. E de facto não era por exemplo, o professor Oliveira Marques, também medievalista, muito conhecido, era um tribuno a dar aulas, não é? Não era o caso de Matoso. Ele era um tribuno mesmo sem dar aulas. Mesmo sem dar aulas, é verdade. e acho que ele não desdenharia dessa classificação. Não, eu acho que ele ficaria orgulhoso. Mas tudo o que Matoso dizia era, para quem soubesse escolher as pérolas, era de facto novo, era
era novidade, era originalidade e era problematizante. Mais uma vez, essa questão era. Mas era na altura, em 75, 76, quando tu tens como professor, não se pode dizer se ele era exigente ou não, porque não havia qualquer exigência na Faculdade de Letras, tanto quanto eu me lembro. Ele era exigente. A menos que ele fosse muito contracorrente daquela altura. Ele era exigente. Eu lembro perfeitamente que ele dava-nos, por exemplo, método da história. Sim. Coisa completamente seca do ponto de vista teórico. Pois. A heurística, a crítica externa, a crítica interna. Hermenêutica, síntese. E portanto aquilo era para a maior parte das pessoas aquilo era uma seca. Não, e a gente tinha vindo do liceu. Exatamente. Eu pelo menos sabia. A maior parte das pessoas, dos meus colegas, aquilo era uma seca. Epistemologia da história. Mas eu nem sabia que havia epistemologia na altura. Mas tudo o que estava ali depois era suscetível de rentabilização em termos de investigação, por exemplo, não é? Claro. Portanto, toda essa abordagem, o argumento do silêncio, enfim, todos esses, a crítica textual, nós éramos de facto muito novos. Umas aulas muito diferentes das minhas. Pois, tive a sorte de apanhar. Eu apanhei o 25 de Abril e portanto, aquelas discussões passaram a ser outras. Mas ele foi logo a seguir também. Foi, 75, 76? Pois, até deve ter sido mais animado. Houve de tudo. Havia de tudo. Mas nessa parte também da passagem de uma vida religiosa para uma vida laica, ele alguma vez se referiu a isso? Há alguma justificação? Não entrando aqui na pequena história, eu só sei é uma questão pessoal, não é? Sim, só sei o que é público, não é? E que, enfim, é mais ou menos do conhecimento geral. A vida no mosteiro não o satisfazia de um ponto de vista quer religioso, quer espiritual, quer, digamos, intelectual, não é? Sim. E, portanto, ele conseguiu resistir a isso precisamente porque passa uma parte do tempo em Lovaina a estudar, mas depois acaba por pedir, de facto, a redução ao estado laical e para casar, não é? Portanto, isso é um aspecto importante para casar, ter 3 filhos, que são joias de pessoas, e essas, do meu ponto de vista, são as 2 razões fundamentais. Por um lado, a não satisfação intelectual, espiritual, religiosa com a vida monástica, que não correspondia às exigências dele, e por outro lado a questão do casamento, não é? E portanto de redução ao estado laico e fazer uma vida, digamos, de leigo, pai de família, etc. Sim. Não é? Marido, pai de família. Eu penso que esses são os 2. E no caso da história foi uma grande decisão, porque ele provavelmente se tivesse continuado como monge de Singesverda, não teria feito esta obra toda. Porque depois toda aquela dos anos 80, que são estas obras todas, já é como laico. Não é? Há aspectos do percurso biográfico de Matoso que são absolutamente fundamentais. O período em que está no mosteiro, a ida para Bruxelas, para Lovaina, e depois a saída e o convite para dar aulas na Faculdade de Letras de Lisboa em 1970 ou 71 e depois, enfim, todo o percurso que ele faz. As coisas estão muito interligadas e se falhasse uma destas componentes, eu acho que teria falhado muito do sucesso historiográfico e intelectual que Matoso teve, não é? Portanto, há uma certa... Aparentemente há uma sucessão de contradições, mas na realidade, do meu ponto de vista, há um encaixe de etapas que ajudam a compreender o produto final, chamemos-lhe assim. Bernardo, por falarmos em contradições, há uma curiosidade que eu tenho também aqui fora da vida académica, já que estamos a falar mais da vida agora pessoal de Matoso como homem, que é esta questão de ser alguém que se manteve profundamente religioso e depois as suas opções políticas e os seus apoios políticos a partir de determinada altura, não é? Porque à partida estamos a falar em ideologias e em situações que podiam chocar, não é? Pois, eu aí tenho mais dificuldade em falar, mas penso que quer dizer, José Matoso nunca foi um militante político, isso tem de ficar claro. Ele era uma pessoa que procurava, que buscava e quando se sentia minimamente identificado com alguém, com alguma ideia, com etc., causa. Ele queria dar esse contributo, digamos, de manifestação pública. Nunca
nunca foi militante de nada, na realidade, não é? Embora fosse muito crítico, desde logo em relação à própria hierarquia da Igreja, não é? Portanto, e em relação à política do país e a tudo isso, mas nunca teve atividade política no sentido militante. Ou seja, apoiou mais as pessoas do que por uma questão de partidos. Quando reconhecia qualidades e ideias em determinado tipo de pessoas ou nas ideias que defendiam, ele queria dar testemunho, digamos, dessa sua apoio e de apoio. dessa sua aproximação, mas nunca foi de facto um militante político. Ele esteve muito ligado, fora do quadro estritamente político, esteve muito ligado ao Grau, não é? Sim. Portanto, isso, sim, que era da engenheira Pitacil, e portanto ao catolicismo progressista, aquilo que se chamava os católicos progressistas. Os católicos progressistas, os católicos pelo socialismo também. Sim, e portanto aí eu nunca vi o José Matoso como um militante político, não é? Independentemente dele ter de facto feito essas opções que fez, penso que mais no sentido que referi há pouco do que propriamente com o intuito de militar, claro, de apoio pessoal a pessoas em quem... de dar testemunho de que se revia de alguma maneira naquelas pessoas ou nas ideias que defendiam. Eu não sei se agora como nota final, porque estamos a entrar na reta final do programa, assim numa ideia, o que é que terá sido o principal legado de José Matoso? O que é que fica para a história deste historiador? Eu só posso falar por mim, não posso falar em nome da história. Para mim ficam dois aspectos fundamentais. O contributo decisivo que ele dá, como comecei por dizer, para a renovação da historiografia portuguesa na segunda metade do século XX e no início do século XXI, isso é absolutamente inelutável, quer dizer, inegável. Esse contributo que ele dá não terá sido o único, não foi o único, mas o dele é absolutamente decisivo, e o reconhecimento que tem na academia e fora da academia expressa isso. E numa segunda dimensão, que eu associo diretamente à primeira, o exemplo cívico. Eu acho que José Matoso é um exemplo cívico de, seja-se crente ou não seja crente, saber distinguir o essencial do secundário. Saber distinguir o folclore nas suas diversas manifestações daquilo que é a essência das coisas. Seja no campo da espiritualidade, seja no campo da economia, seja no campo da política, seja no campo da universidade e da academia, essa capacidade de distinguir o essencial do secundário. Matoso dizia, em algumas situações, o critério da última instância é o critério da consciência. E eu acho que isso, pelo menos para mim, foi uma lição de vida. Sim, define muito. Muito bem. Uma pessoa. E eu subscrevo. Chegamos ao fim do nosso programa, Bernardo. Muito obrigado. Foi um gosto. O prazer foi todo meu. Foi todo meu. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.